Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Fortnite Club. E hoje faremos um overview sobre o menu rede, network do FortiGate, tá certo? Então a primeira opção que nós temos aqui em rede, interface. As interfaces físicas e virtuais permite que o tráfego flua entre as redes internas e redes externas, como a internet, por exemplo. O FortiGate tem opções que permitem você configurar qual que vai ser o perfil desse tipo de interface, né? Um exemplo aqui, eu tenho esta interface porta 2 que ela representa a minha WAN. Eu defini como WAN, né? Mas por padrão, quando você vem aqui na interface, eu vou pegar uma que eu não estou usando. Ele vem aqui como indefinido, então você precisa dizer qual que vai ser o papel desta interface, se ela vai atuar como LAN, como WAN, como DMZ. O indefinido, o que diferencia? Por exemplo, o DMZ vai te limitar alguns recursos. Por exemplo, eu vou marcar aqui como DMZ. O DHCP você já não vai conseguir atribuir um servidor DHCP para uma rede DMZ, que é diferente quando você clica em definir, né, um DHCP já para uma rede interna, né? Então, basicamente é isso, né? A interface aqui você consegue ainda criar, definir uma nova interface, né? Criar uma zona. O que seria uma zona? Eu posso dizer, eu posso agrupar aqui como rede interna e dizer quais são as interfaces que farão parte desta rede interna. Por exemplo, vou pegar 8 a 9 aqui e posso dizer também, posso criar uma rede aqui chamada rede externa. E posso dizer que a rede externa vai ser essas duas, serão, né, no caso, essas duas interfaces aqui. Então você vai ver que uma vez que eu faça isso, eu tenho zonas, né, e aí o que facilita. Para que serve o uso de zonas, né? Facilita na criação de regras. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, criar uma nova política, eu vou dizer o seguinte, aqui é só um exemplo, tá? Eu vou dizer que vai, da onde vem a origem da minha rede interna, então não preciso criar uma regra para cada interface, né? E a saída, por exemplo, rede externa. Então estou dizendo que tudo que vier da minha rede interna, que vai sair para a rede externa, que tem a origem. Eu vou pôr todos aqui, tá? Mas eu não vou entrar no mérito. Isso aqui não é o recomendável, você pôr todos assim, né? O ideal é que você defina aqui o seu range de IPs, né? O destino todos, que aí seriam internet, né? O tipo de serviço, eu posso pôr aqui só web, por exemplo. E basicamente seria isso, minha regra, né? Ele agrupa para você. Deixa eu pôr aqui internet. Out. Vamos salvar aqui, tá? Não vou entrar no mérito das regras aqui agora nesse momento, mas só para vocês visualizarem. Tá vendo? Ele agrupa aqui, ó, por rede interna, da minha rede interna para a minha rede externa. E assim, à medida que você for criando zonas, você consegue visualizar no Firewall esse tipo de coisa. Então a interface é bem importante nesse sentido, né? Você precisa definir os papéis. Se você quiser criar zonas aqui, você pode. Além disso, você pode dizer, por exemplo, minha rede interna é essa aqui, né? 172.15.0.129. Eu posso criar uma VLAN neste cara. Então posso dizer o seguinte, que vai ser uma VLAN rede 192, por exemplo. Posso pôr aqui um alias também e simplesmente selecionar que qual que é a interface, qual que é a VLAN que eu vou dizer. O ID vai ser ID 1, vou usar a interface 1 e aí eu poderia efetuar minhas configurações de VLAN, tá? Então poderia pôr aqui 192.168 sei lá, 17.0/254, que é a máscara 24, né? Desculpa pessoal, aqui ele não aceita essa. Existem algumas diferenças, né? Aí você tem que pôr 255, 255, 2550. No 2168.17.0 255 255 255.0.
deletar esse vídeo até aqui, tá? Então vamos lá, além disso das zonas, o que você pode fazer? As zonas elas servem para agrupar, né, as interfaces, para facilitar aí na criação de regras e tudo mais. Eu posso criar ainda aqui uma VLAN e dizer que essa VLAN aqui ela vai utilizar a interface 1, né, no caso a porta 1, e que o ID desta VLAN seja 10, e eu simplesmente colocaria aqui o IP, né, por exemplo 192.168.13.0/255. Desculpa, ele tá dando máscara errada aqui porque eu não defini o IP, né, minha gente? Deixa eu corrigir aqui. Aí, porque na verdade é o IP desta porta, desta VLAN que eu tô fazendo aqui, tá? Então aí eu poderia utilizar dessa forma. Posso dizer que é uma VLAN 10. Aí aqui rede 192, por exemplo, né? Eu posso dizer que essa VLAN também pode ter acessos administrativos, que eu não vou entrar nesse mérito. Posso habilitar um servidor DHCP aqui, né? Ele já traz aqui pré-configurado para mim. Então basicamente a partir de interface é isso que você pode fazer. Então se você notar aqui, ó, eu criei uma VLAN, ele me traz aqui embaixo, tá certo? Então, recapitulando, as interfaces físicas e virtuais permitem que o tráfego flua entre as redes internas e entre a internet e as redes internas, né? Ou seja, da rede interna para a internet e da internet para a rede interna, né? O FortiGate possui aí algumas opções para você configurar as interfaces, né? Como a gente já viu aí, você pode criar e editar interfaces VLAN, MAC VLAN, interface do switch, zonas e assim por diante, né? Então é bem útil aqui a gente ficar atento a esta parte aqui de interfaces, tá certo? Agora nós vamos falar aqui na parte de rede ainda do recurso DNS, né? O sistema de nomes de domínio DNS ele é utilizado por dispositivos para localizar sites, né? Mapeando um nome de domínio para um endereço de IP, né? Um exemplo, converter aí www.fortinet.com para o seu endereço de IP, né? Um FortiGate ele pode servir de diferentes funções com base nos requisitos do usuário, né? Um FortiGate pode controlar qual será o servidor DNS que sua rede vai utilizar. No caso aqui, ó, ele está para determinar o uso dos DNS do próprio FortiGuard, né, que é da Fortinet, ou eu posso dizer que ele vai utilizar IPs específicos da minha rede interna. Por exemplo, se eu tiver um servidor de DNS interno, eu poderia especificar aqui os endereços. Além disso, eu poderia determinar por nome, né? Por exemplo, vamos supor que o meu servidor fosse dns1.local.net, por exemplo, né? Eu poderia determinar este nome aqui nesse campo e assim utilizar o recurso do botão mais aqui para poder adicionar mais servidores DNS, né? Já o DNS over TLS aqui, ele está te mostrando, é um protocolo de segurança para criptografar e agrupar consultas e respostas por meio do protocolo TLS. Basicamente ali o seu objetivo do DNS sobre TLS é aumentar a privacidade e a segurança do usuário, evitando assim a interceptação, né, e a manipulação dos dados DNS por meio de ataques man in the middle, né? Há uma opção aí nas configurações do perfil do FortiOS, que é o sistema operacional do FortiGate aí, né, para poder forçar esse tipo de recurso, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe nesse cara aqui, mas a título de curiosidade, a Cloudflare possui uma série de servidores já voltados meio que para esse tipo de uso, né, para segurança. Por exemplo, o servidor DNS 1.1.1.1 já é um servidor de DNS voltado para a família, né? Ele tem um cuidado maior com
tipo de sites indevidos, ele já faz uma pré-filtragem ali, né? E agora ele lançou mais 2 servidores DNS, né? A Cloudflare lançou mais 2 servidores DNS e um deles é voltado para o corporativo, que é justamente restringir o maior número de possibilidades de ataque de segurança por vulnerabilidade. Vale a pena depois conferir lá, é cloudflare.com, e aí você procura lá as informações do DNS, tá certo? Já que servidores DNS obtidos automaticamente, é porque minhas interfaces estão para obter endereços via DHCP, por isso que ele está me apresentando aqui embaixo, tudo bem? Então, a parte de configurações de DNS basicamente é isso. A parte de captura de pacotes é uma espécie de NetFlow, né? Ele captura ali em tempo real os pacotes que estão passando na nossa rede, né? Eu não tenho nada aqui para poder mostrar para vocês, mas seria basicamente criar aqui, selecionar a interface que eu quero, quais são os filtros, né, que eu posso determinar aqui, né? Se eu quero filtrar alguma coisa ou simplesmente se eu quero visualizar tudo. Se eu colocar tudo aqui, simplesmente ele vai começar a coletar aqui, tá vendo que ele não está em execução, mas ele vai começar a coletar e gerar dados aqui para nós sobre a captura desse pacote. SD-WAN, esse recurso aqui ele é bem interessante, é um recurso aí que basicamente é novo, né? A grande maioria dos firewalls e appliances ele já tinha um conceito lá de alta disponibilidade, né, de balanceamento de carga, mas SD-WAN especificamente é bem novo, né? O que é o SD-WAN? Ele permite ali um controle, né, definido por software para gerenciar redes WAN. Ele permite que você possa ali balancear, né, o tráfego da internet, o que significa que os serviços de WAN permaneçam disponíveis para aplicativos em tempo real, ou vamos dizer assim, que você tenha uma aplicação aí crítica, né, de missão crítica, e você quer fazer um balanceamento, uma alta disponibilidade no link, para que se cair um ou outro assuma, este recurso é bem interessante, né? Porque essa flexibilidade adiciona uma melhoria considerável e bem visível no fluxo, que reduz justamente o gargalo de rede, né? As plataformas SD-WAN criam redes híbridas, vamos dizer assim, né? Que elas mesclam físicas com virtuais, que integram a banda larga e outros serviços de rede, mantendo o desempenho e a segurança de aplicativos sensíveis e em tempo real, né? Então, o SD-WAN com o roteamento, basicamente ele tem um reconhecimento de aplicativo para medir e monitorar o desempenho de vários serviços de rede híbrida. Então, ele tem um mecanismo aí que ele fica monitorando os links ou as interfaces que a gente selecionar como parte, né, dessa rede híbrida, né, dessa rede SD-WAN, né? Ele usa o roteamento de aplicativos para oferecer um maior controle, um controle granular de onde e quando um aplicativo usa um serviço específico, permitindo assim um melhor uso de toda a sua rede, né? Alguns dos principais benefícios aí que eu posso citar para vocês desse cara aqui é que você tem um custo reduzido com independência de transporte, né? Vamos dizer assim. Ele pode utilizar vários tipos de link, né? Se o seu equipamento permitir assim o uso de dispositivos 4G ou 5G, links via rádio, via fibra, né? Você pode utilizar todos esses recursos aí. Ela melhora o desempenho dos aplicativos, né? O que eu quero dizer é como se fosse um link aggregation, né? O que é o link aggregation? Ele pega a quantidade de links que você tem disponível e ele faz um único tubo, né? Um único túnel ali, como se, vamos dizer assim, somando, né? Se você tem 2 links de 4 MB, ele faria uma soma e virtualmente você teria 8 MB de link. Mas não, na verdade ele te dá essa impressão porque ele divide os pacotes ali e ele faz um balanceamento de carga, né? Além disso, você tem uma experiência bem otimizada com esse cara aqui. Então ele facilita aí o uso é bem simples de configurar, né? Você simplesmente define as interfaces e depois cria as regras aqui, define a performance e tudo mais, né? E
Fora isso, você também consegue justamente ficar um pouco mais tranquilo com relação a se cair um link, né? O outro simplesmente vai conseguir manter aí as suas aplicações de missão crítica no ar. Vamos falar agora aqui da parte de rotas, né? O roteamento de políticas permite que você especifique uma interface para o roteador de tráfego, né? Ou seja, você vai dizer, vai determinar, né, qual que é a rota que esse tráfego deve utilizar, né? Isso é útil quando você precisa rotear certos tipos de tráfego de rede de maneira diferente, né? Então, por exemplo, normalmente quando você tem aqui um link de internet, a gente simplesmente define o gateway aqui, seleciona a interface, né? Então eu posso determinar aqui um gateway, eu posso dizer que ele é um dinâmico, né? No meu caso aqui, porque eu estou simulando, né? E qual que é a prioridade aqui que essa rota vai ter, né? Quando um pacote chega, o FortiGate começa no topo da lista de rotas, ou seja, é sequencial. Se eu tiver aqui 20 regras ou 20 rotas, né, digamos assim, ele vai ler uma a uma até identificar qual que é a rota que aquele pacote deve seguir, né? E ele tenta combinar aí um pacote com uma política. Então, é o que eu comentei, ele vai analisar o pacote e aí ele vai procurar na sua lista de rotas qual que é o caminho que esse pacote tem que seguir, né? No mínimo, isso requer que a interface de saída encaminhe o tráfego para o gateway. Por isso que eu comentei ali de você definir na sua regra aqui qual que é o gateway que ele vai utilizar, né? Então, basicamente é para isso que a rota estática serve, né? Então, por exemplo, se você tem VPN, aí, SSL VPN ou IPsec, você pode criar uma rota para que as redes se conversem, né? E é através dessa opção aqui que a gente pode fazer. Políticas de roteamento nada mais é do que, vamos supor que eu tenho vários links de internet, né? Eu vou dizer assim, 2, vai. E um dos seus links é de 50 MB, é um link via fibra, e você tem um de contingência de 10 MB. E você quer que a comunicação entre uma rede saia pelo link de 50 MB. Então, basicamente, você vem aqui e vai dizer qual que é a interface, vai dizer qual que é a origem e destino e qual que é o caminho, qual que é a saída, né, que esse pacote vai utilizar. Então é bem útil para você priorizar aí algumas coisas, né? Você pode simplesmente balancear aí também, não há problema, mas rotas nada mais é do que definir qual que é o caminho que o pacote vai seguir para chegar em determinado local. E a política você simplesmente consegue priorizar dizendo, olha, eu quero que um pacote saindo da rede 192.168.0 e que for para a rede 172.15.0.12 use o link tal. Então, basicamente é para isso que serve a parte de rotas e política de roteamento. Além disso, pessoal, sobre rotas aí, o que a gente tem, todos esses aqui trabalham com roteamento, né? Eu não vou abrangê-los aqui porque você depende de outros conceitos aí que eu falarei especificamente desses itens num próximo vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado aqui do overview da parte de redes do FortiGate, né? E se você gostou aí, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e marque lá para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo aí com todos que você conhece aí, tá bom? Obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. Abraços!